Cordiais saudações, eu sou o Padre Policarpo, padre da Igreja Ortodoxa Grega da Diáspora, e eu estou sob o Homofórium de Dom Atanásio. Bem-vindos ao meu canal. Hoje é dia 31 de outubro, e nessa data, há duas festas. Uma de cunho pagão, que é o Halloween, e outra de cunho cristão, herético, mas ainda assim cristão, que é o dia da Reforma Protestante. E neste dia da Reforma Protestante, dia 31 de outubro, dia da Reforma, por quê? Porque foi num dia 31 de outubro, para ser mais exato, no dia 31 de outubro de 1517, que o então frade, ainda frade, Martinho Lutero, né, frade e padre Martinho Lutero, afixou as suas 95 teses na porta do convento de Wittenberg. E dessas suas 95 teses, ele acabou desenvolvendo sua teologia e acabou desembocando na Reforma Protestante, né, na separação entre a Alemanha, então, franco-latina, né, então vulgarmente a Alemanha Católica Romana, se separou da Igreja, né, a Alemanha, que então era Católica Romana, se separou do Papado. Isso começou lá pelos idos de 1517. Embora, né, a culminação tenha se dado em 1521, com a bula Exsurgi Domini de Leão X, quando Lutero foi de fato excomungado. Mas o pontapé inicial, segundo os protestantes, foi a anexação de Lutero, né, às suas teses. Bom, neste dia 31 de outubro, eu quero homenagear os protestantes lendo sobre a Inquisição Protestante, porque muito se fala na Inquisição Católica Romana. Os livros didáticos, os protestantes, né, eles afirmam que são protestantes porque a Igreja Romana tinha Inquisição, isso é injustificável, e graças à reforma, a reforma acabou com a Inquisição, ajudou a acabar e tal. Só que essa história não é bem contada, infelizmente, nos livros didáticos. Pelo menos quando eu era jovem, eu via muito nos livros didáticos da escola falar mal da Inquisição Romana e tudo mais, e colocar o Lutero como um grande herói, e João Calvino e tudo mais. Isso porque naquela época era franco-latino e isso acabava me entristecendo, e a gente não sabia da história, né? A gente sabia da história, via os livros didáticos, né, do MEC, que mandava para as escolas. Bom, hoje nós sabemos, né, que houve uma Inquisição protestante, e essa Inquisição protestante, ela nada fica devendo à Inquisição romana. É até pior. Então eu quero homenagear. E assim, antes que venham deixar os seus comentários, saibam que esse site não é um site franco-latino, isto é, não é um site católico-romano. E também não é um site da Igreja Ortodoxa. Esse é um site protestante, e o historiador que escreve aqui, que descreve a Inquisição protestante, o historiador que fala disso, ele é insuspeito, porque ele é um historiador protestante, Philip Schaff. Philip Schaff é um historiador protestante. Então, o que ele está narrando aqui é a Inquisição protestante. Tudo que ele narra
ele está falando da Inquisição protestante. Tá? Então não é nenhum católico romano, não é nenhum ortodoxo, é um protestante historiador que está narrando. Então, portanto, é insuspeito. Depois eu deixo o link na descrição do vídeo. Tá? Eu apenas agora vou ler, né? De agora em diante eu vou ler e nem vou trazer os meus comentários. Vou apenas ler o texto do historiador protestante Philip Schaff. Parágrafo 139, intolerância protestante, julgamento dos reformadores sobre Servete. Os reformadores herdaram a doutrina da perseguição da sua igreja-mãe e praticaram-na até onde tinham poder. Eles lutaram contra a intolerância com intolerância. Eles diferiam favoravelmente dos seus oponentes no grau e extensão, mas não no princípio da intolerância. Eles quebraram a tirania do papado e abriram assim o caminho para o desenvolvimento da liberdade religiosa, mas negaram a outros a liberdade que eles próprios exerciam. Os governos protestantes na Alemanha e na Suíça excluíram, dentro dos limites de sua jurisdição, os católicos romanos de todos os direitos religiosos e civis e tomaram posse exclusiva de suas igrejas, conventos e outras propriedades. Eles baniram, prenderam, afogaram, decapitaram, enforcaram e queimaram anabatistas, antitrinitarianos, Schwenckfeldianos e outros dissidentes. Na Saxônia, Suécia, Noruega e Dinamarca, nenhuma religião e culto público eram permitidos, exceto o luterano. O sínodo de Dort depois expatriou todos os ministros e professores arminianos. O Código Penal da Rainha Elizabeth, né, aqui está Isabel, e sucessivos atos de uniformidade visavam o extermínio completo de toda a dissidência, fosse papal ou protestante, e tornavam crime que o inglês fosse outra coisa que não um episcopal anglicano. Os puritanos, quando no poder, expulsaram 2.000 ministros de seus benefícios por inconformismo. E os episcopais pagaram-lhe na mesma moeda quando regressaram ao poder. Os reformadores, diz Gibbon, com severidade sarcástica, ambicionavam suceder aos tiranos que haviam destronado, impuseram com igual rigor seus credos e confissões, afirmaram o direito do magistrado de punir os hereges com a morte. O tigre era o mesmo, mas foi gradualmente privado de seus dentes e presas. A perseguição protestante viola o princípio fundamental da reforma. O protestantismo não tem direito de existir, exceto com base na liberdade de consciência. Como então podemos explicar essa flagrante inconsistência? Há uma razão para tudo. A perseguição protestante foi necessária em autodefesa e na luta pela existência. Os tempos não estavam maduros para a tolerância. As igrejas nascentes não teriam suportado isso. Essas igrejas tiveram primeiro que ser consolidadas e fortificadas contra os inimigos circundantes. A tolerância universal naquela época teria resultado em confusão universal e perturbado a ordem da sociedade. Da anarquia ao
despotismo absoluto é apenas um passo. A divisão do protestantismo em dois campos rivais, o luterano e o reformado, enfraqueceu-o. Novas divisões dentro destes campos tê-lo-iam arruinado e preparado um triunfo fácil para o humanismo unido, que se teria tornado mais despótico do que nunca. Isto não justifica o princípio, mas explica a prática da intolerância. Os reformadores e os príncipes e magistrados protestantes concordaram essencialmente com a atitude intolerante, tanto para com os romanistas como para com os protestantes heréticos, pelo menos ao ponto da prisão, deposição e expatriação. Eles diferiam apenas quanto ao grau de gravidade. Todos eles acreditavam que o papado é anticristão e as massas idólatras que heresiam um pecado contra Deus e a sociedade, que a negação da Trindade e da divindade de Cristo é a maior das heresias, que merece a morte, segundo as leis do Império, e o castigo eterno, segundo o credo atanasiano, com suas 3 cláusulas condenatórias. E que o governo civil está tão obrigado a proteger a primeira quanto a segunda tabela do Decálogo, e a reivindicar a honra de Deus contra a blasfêmia. Eles estavam ansiosos para mostrar seu zelo pela ortodoxia através da severidade contra a heresia. Eles não tinham dúvidas de que eles próprios eram ortodoxos de acordo com o único padrão verdadeiro de ortodoxia, a palavra de Deus nas Sagradas Escrituras, e no que diz respeito aos dogmas da Trindade e da encarnação. Eles estavam plenamente de acordo com seus oponentes católicos, e igualmente opostos aos erros de Servete, que negou esses dogmas com uma ousadia e desprezo até então desconhecidos. Verifiquemos os sentimentos dos principais reformadores, com referência especial ao caso de Servete. Eles formam uma justificação completa de Calvino, na medida em que tal justificação é possível. Lutero, o herói de Worms, o defensor dos direitos sagrados da consciência, foi em palavras o mais violento, mas na prática o menos intolerante entre os reformadores. Ele estava mais próximo do romanismo na condenação da heresia, mas mais próximo do gênio do protestantismo na defesa da liberdade religiosa. Ele estava profundamente enraizado na piedade medieval e, ainda assim, foi um poderoso profeta dos tempos modernos. Em seus primeiros anos, até 1529, ele expressou alguns dos mais nobres sentimentos em favor da liberdade religiosa. A crença é uma coisa gratuita, disse ele, que não pode ser imposta. Se os hereges fossem punidos com a morte, o Carrasco seria o teólogo mais ortodoxo. A heresia é uma coisa espiritual que nenhum ferro pode derrubar, nenhum fogo pode queimar, nenhuma água afogar. Queimar os hereges é contrário à vontade do Espírito Santo. Os falsos mestres não devem ser condenados à morte. Basta bani-los. Mas com o passar dos anos ele se tornou menos liberal e mais intolerante contra católicos, hereges e judeus. Ele exortou os magistrados a proibirem toda a pregação dos anabatistas, a quem denunciou sem discriminação como falsos profetas e mensageiros do diabo, e pediu sua expulsão. Ele não levantou protesto quando a Dieta de Speyer, em 1529, aprovou o cruel decreto de que os anabatistas fossem executados a fogo e espada, sem distinção de sexo, e mesmo sem audiência prévia perante os juízes espirituais. O eleitor da Saxônia
considerou seu dever executar este decreto e condenou vários anabatistas à morte em seus domínios. O seu vizinho Filipe de S., que tinha instintos mais liberais do que os príncipes contemporâneos da Alemanha, não conseguia ter consciência de usar a espada contra diferenças de crença. Mas os teólogos de Wittenberg, ao serem consultados pelo leitor João Frederico por volta de 1540 ou 1541, deram seu parecer a favor da execução dos anabatistas, de acordo com as leis do Império. Lutero aprovou este julgamento em seu próprio nome, acrescentando que era cruel puni-los pela espada, mas ainda mais cruel que eles condenassem o ministério da palavra e suprimissem a verdadeira doutrina e tentassem destruir os reinos do mundo. Se dermos uma construção estrita a essa frase, Lutero deve ser contado entre os defensores da pena de morte para heresia, mas ele fez uma distinção entre duas classes de anabatistas: aqueles que eram sediciosos ou revolucionários e aqueles que eram meros fanáticos. Os primeiros deveriam ser condenados à morte, os últimos deveriam ser banidos. Numa carta a Filipe de S., datada de 20 de novembro de 1538, solicita-lhe com urgência que expulse do seu território os anabatistas, que caracteriza como filhos do diabo. Mas nada diz sobre o uso da espada. Devemos dar-lhe, portanto, o benefício de uma construção liberal. Ao mesmo tempo, a distinção nem sempre foi rigorosamente observada, e os fanáticos foram facilmente transformados em criminosos, especialmente depois dos excessos de Münster em 1535, que foram muito exagerados, serviram de pretexto para punir homens e mulheres inocentes. Toda a história do movimento anabatista do século XVI deve ser reescrita e desembaraçada do ódio teológico. No que diz respeito a Servete, Lutero conhecia apenas a sua primeira obra contra a Trindade e declarou-a no seu Table Talk, Conversações à Mesa, um livro incrivelmente mau. Felizmente para sua fama, ele não viveu para pronunciar uma sentença a favor da sua execução, e devemos dar-lhe o benefício do silêncio. Suas opiniões sobre o tratamento dispensado aos judeus mudaram para pior. Em 1523, ele protestou vigorosamente contra a cruel perseguição aos judeus, mas em 1543 aconselhou a sua expulsão das terras cristãs e a queima de seus livros, sinagogas e casas particulares, nas quais blasfemavam contra o nosso Salvador e a Virgem Santa. Ele repetiu esse conselho em seu último sermão, pregado em Sleben, alguns dias antes de sua morte. O histórico de Melanchthon neste assunto doloroso é infelizmente pior que o de Lutero. Isto é ainda mais significativo porque ele foi o mais brando e gentil entre os reformadores. Mas devemos lembrar que as suas declarações sobre o assunto são de uma data posterior, vários anos após a morte de Lutero. Ele pensava que a lei mosaica contra a idolatria e a blasfêmia era tão obrigatória para os estados cristãos quanto o decálogo e também aplicável às heresias. Ele, portanto, justificou completa e repetidamente o curso de Calvino e do Concílio de Genebra, e até os apresentou como modelos a serem imitados. Numa carta a Calvino, datada de 14 de outubro
De 1554, quase um ano após a queima de Servete, ele escreveu: Reverendo e querido irmão, li o seu livro, no qual você refutou claramente as horríveis blasfêmias de Servetus, e dou graças ao Filho de Deus, que foi tá aqui em inglês, né, o premiado com sua coroa de vitória nesse seu combate. A vós também a igreja deve gratidão neste momento, e deve lá a última posteridade. Concordo perfeitamente com sua opinião. Afirmo também que os vossos magistrados fizeram bem em punir, após um julgamento regular, este homem blasfemo. Um ano depois, Melanchthon escrevia a Bullinger, em 20 de agosto de 1555. Reverendo e querido irmão, li sua resposta às blasfêmias de Servete e aprovo sua piedade e opiniões. Julgo também que o Senado de Genebra fez perfeitamente certo ao pôr fim a este homem obstinado que nunca poderia parar. Vou ler de novo. Referendo a carta do Melanchthon, que escreveu a Bullinger, dia 20 de agosto de 1555. Reverendo e querido irmão, li sua resposta às blasfêmias de Servete e aprova sua piedade e opiniões. Julgo também que o Senado de Genebra fez perfeitamente certo ao pôr fim a este homem obstinado que nunca poderia parar blasfemando. E me pergunto, aqueles que desaprovam essa severidade. 3 anos depois, em 10 de abril de 1557, Melanchthon, incidentalmente, na advertência do caso de Teobaldo de Tamer, que havia retornado à Igreja Romana, alertou novamente para a execução de Serveto e chamou-o de exemplo piedoso e memorável para toda a posteridade. É um exemplo de fato, mas certamente não para imitação. Essa aprovação irrestrita da pena de morte para heresia e a conivência com a bigamia de Filipe de S são duas manchas escuras no belo nome deste grande e bom homem, mas foram erros de julgamento. Calvino sentiu um grande conforto com o endosso do chefe teológico da Igreja Luterana. Martin Bucer. Bucer, que ocupa o terceiro lugar entre os reformadores da Alemanha, tinha uma disposição gentil e conciliadora e se absteve de perseguir os anabatistas em Estrasburgo. Ele conheceu Servete pessoalmente e, a princípio, o tratou com bondade. Mas após a publicação do seu trabalho sobre a Trindade, ele foi refutado em suas palestras como um livro pestilento e até declarou no púlpito ou na sala de aula que Servete merecia ser estripado e feito em pedaços. Disto podemos inferir quão plenamente ele teria aprovado sua execução se tivesse vivido até 1553. As igrejas suíças. Os reformadores suíços deveriam ter estado à frente dos da Alemanha neste assunto, mas não o foram. Eles aconselharam ou aprovaram a exclusão dos católicos romanos dos cantões reformados e medidas violentas contra os anabatistas e antitrinitarianos. 6 anabatistas foram, por uma cruel ironia, afogados no rio Limmat, em Zurique, por ordem do governo, entre 1527 e 1532. Outros cantões
tomaram as mesmas medidas severas contra os anabatistas. Zwinglio, o mais liberal entre os reformadores, não se opôs à sua punição e aconselhou a introdução forçada do protestantismo nos territórios neutros e nos cantões florestais. Ochino foi expulso de Zurique e Basileia. No que diz respeito ao caso de Servete, as igrejas e magistrados de Zurique, Schaffhausen, Basileia e Berna, ao serem consultados durante seu julgamento, condenaram unanimemente os seus erros e aconselharam a sua punição, mas sem se comprometerem com o modo de punição. Bullinger escreveu a Calvino que Deus havia dado ao Concílio de Genebra uma oportunidade muito favorável para reivindicar a verdade contra a poluição da heresia e a honra de Deus contra a blasfêmia. Em sua segunda confissão helvética, capítulo 30, ele ensina que é dever do magistrado usar a espada contra os blasfemadores. Schaffhausen concordou plenamente com Zurich. Até mesmo as autoridades de Basileia, que era o quartel-general dos céticos italianos, inimigos de Calvino, deram conselho de que Servete, a quem o seu próprio Oeco Lampadius havia declarado um homem muito perigoso, fosse privado do poder de prejudicar a igreja, se todos os esforços para convertê-lo falhassem. 6 anos depois, o Conselho de Basileia, com o consentimento do clero e da universidade, ordenou que o corpo de Davi Joris, um anabatista quiliástico que ali viveu sob um nome falso e morreu no dia 25 de agosto de 1556, fosse desenterrado, o túmulo queimado com sua imagem e livros pelo carrasco diante de uma grande multidão. Berna, que 2 anos antes aconselhara a moderação no caso de Bolsec, julgou mais severamente o caso de Servete porque se considerava livre para pôr em causa todos os pontos essenciais da nossa religião, e expressou o desejo de que o Conselho de Genebra poderia ter prudência e força para libertar as igrejas dessa praga. 13 anos após a morte de Servete, o Conselho de Berna executou Valentino Gentili pela espada, 10 de setembro de 1566, por um erro semelhante, mas menos desagradável do que o de Servete, e quase nenhuma voz se levantou em desaprovação da sentença. Os reformadores da Suíça francesa foram mais longe do que os da Suíça alemã. Farel defendeu a morte pelo fogo e temeu que Calvino, ao aconselhar uma punição mais branda, fosse guiado pelos sentimentos de um amigo contra seu inimigo mais ferrenho. Beza escreveu uma obra especial em defesa da execução de Servete, a quem caracterizou como um monstruoso composto de mera impiedade e horrível blasfêmia. Pedro Mártir chamou-o de um genuíno filho do diabo, cujas doutrinas pestíferas e detestáveis e blasfêmias intoleráveis justificaram a severa sentença da magistratura. Cranmer. Os reformadores ingleses não ficaram atrás dos Os reformadores ingleses não ficaram atrás dos do continente na questão da intolerância.
Vários anos antes da execução de Servete, o arcebispo Cranmer persuadiu o relutante jovem rei Eduardo VI a assinar a sentença de morte de dois anabatistas, uma mulher chamada Joan Becker de Kent e o outro, um estrangeiro da Holanda, George van Pare. O primeiro foi queimado em 2 de maio de 1550 e o último em 6 de abril de 1551. No caso, né, a primeira, já que aqui atrasou automaticamente. Os únicos defensores da tolerância do século XVI foram os anabatistas e os antitrinitarianos, que também sofreram perseguições. Vamos dar-lhes crédito por sua humanidade. Triunfo geral da tolerância e da liberdade. O reinado da intolerância continuou até o final do século XVII. Foi gradualmente minado durante o século XVIII e demolido pelas influências combinadas de dissidentes protestantes como os anabatistas, socianos, arminianos, quáqueres, presbiterianos independentes, de latitudinários anglicanos e de filósofos como Bale, Grotius, Locke, Leibniz. Nem devemos esquecer Voltaire e Frederico o Grande, que eram incrédulos, mas defensores sinceros e muito influentes da tolerância religiosa. Nem Franklin, Jefferson e Madison na América. A Holanda protestante e a Inglaterra protestante assumiram a liderança no reconhecimento legal dos princípios da liberdade civil e religiosa, e a Constituição dos Estados Unidos completou a teoria colocando todas as denominações cristãs em paridade perante a lei e garantindo-lhes o pleno gozo dos direitos iguais. De mãos dadas com o crescimento da tolerância estiveram o zelo pela reforma prisional, a abolição da tortura, dos castigos cruéis, etc. e tal. Então, aqui vocês viram um exemplo da Inquisição protestante, né, que eu li aí o texto do historiador protestante Philip Schaff. Encerro o vídeo desejando aos protestantes feliz dia da Reforma Protestante. E se vocês gostaram, deixe um like no canal para o seu crescimento. Se é a primeira vez que passou por aqui e gostou, se inscreva no canal, aperte o sino de notificações para mais vídeos como este.